acabou de vez o fluxo financeiro para o Brasil? Isso pode mudar de patamar os preços aqui e termos uma queda importante seguindo o mercado lá fora? Vamos entender como o que está acontecendo nos Estados Unidos, no restante do mundo e principalmente nos emergentes, que nós competimos por esse dinheiro para que haja uma alternativa ao envio de capital ao Brasil. Mandamos para outros emergentes ou para o Brasil? Vamos entender o que parece ter mudado do dia para a noite. Antes de tudo, nosso muito obrigado. O YouTube, que é o nosso principal canal, e as nossas outras redes atingem algo como 3 a 4 milhões de pessoas por mês. Porém, metade das pessoas que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram. Pouco importa a tua decisão final e a tua opinião final. O importante é que nós saibamos dialogar e debater no meio do caminho, mas com consciência, com dados, com fatos e números. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. O YouTube assim distribui ainda mais e nos ajuda nesse trabalho diário. Não custa absolutamente nada e quem sabe mais pessoas passam a refletir ao longo do processo e pensar diferente do que os burocratas querem que você pense. Pois é, vamos então aos números. Na sexta-feira passada, a Bolsa dos Estados Unidos, especialmente a Nasdaq, com as ações de tecnologia caíram mais de 4%. Um tombo impressionante, mas as altas também foram impressionantes ao longo dos últimos tempos. Mas um dado pode ter passado despercebido sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o chamado payroll, que o índice veio, ou seja, a abertura de vagas de trabalho no mercado privado, veio acima do que se esperava, ou seja, mostrando ainda uma resiliência importante no mercado de trabalho dos Estados Unidos. E isso faz com que o que ficou conhecido como notícia boa pode ser ruim, uma vez que uma economia mais forte, uma inflação fora da meta estabelecida pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não permita com que o Banco Central americano corte as taxas de juros, que é algo que os Estados Unidos quer. Ou melhor, Donald Trump vem falando desde quando ele assumiu o governo. Dólar mais fraco, taxas de juros mais baixas. Já fiz vários conteúdos explicando por que estão todos disponíveis aqui nesse canal. Mas uma fala importante do diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, falou na semana passada, abre aspas para ele: eu acho que tem muito espaço para corte na taxa de juros. Agora nós temos uma nova pessoa no comando, a new guy in town. E ele se refere ao presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, que é justamente alguém que Donald Trump indicou. E portanto, ele pode ter uma tendência maior a cortar juros, assim como quer Donald Trump. Vale lembrar que ele é um voto, tem um colegiado para toda essa votação. Agora aqui é o ponto importante. Se a economia continua muito forte e a inflação já está acima da meta, dificulta esse trabalho de cortar as taxas de juros. Mas Donald Trump vem fazendo pressão sobre o Banco Central para que isso aconteça e pode ser perigoso. Esse new guy in town, ou seja, o novo homem no comando do Banco Central, que como eu falei, ele se refere a Kevin Warsh, pode ter um duplo sentido. Se de fato ele corta a taxa de juros porque há uma pressão política, isso pode minar a credibilidade e a independência do Banco Central americano. E todo e qualquer país sério tem Banco Central independente. E veja, o ponto a ser levado em consideração aqui é que o mercado no geral, os agentes econômicos, a população, todos preferem taxas de juros mais baixas. Ocorre que esse corte na taxa de juros precisa ser crível, ou seja, ter credibilidade. Agora, quando a inflação está caindo e o Banco Central corta a taxa de juros, isso sim pode estimular o mercado. Agora, um corte na taxa de juros por pressão política é um claro risco de credibilidade. E vale lembrar que o que move os mercados é sempre a liquidez. E a confiança ancora o sistema. Portanto, se há uma quebra na credibilidade, a liquidez drena ou cessa, ou os investidores seguram essa liquidez para ir para outros locais, isso pode trazer consequências importantes na precificação dos ativos. Veja aqui, por exemplo, esses são os títulos públicos com vencimento de 10 anos dos Estados Unidos, que está pagando 4,55% ao ano,
seja, se você compra um título público e empresta dinheiro para o governo americano com os vencimentos de 10 anos, que é a proxy para o mundo como um todo desse tipo de investimento. Os títulos americanos com vencimento de 10 anos. 4,55% ao ano em dólar. Só que se você compra o da Austrália, que também tem uma situação fiscal segura, ou seja, há uma confiança de que o governo australiano pagará, honrará os seus compromissos, você consegue 4,92% ao ano. Se você vai para o Reino Unido, que sim, já tem um problema fiscal maior, uma desconfiança maior, mesmo assim está pagando 4,94% ao ano. No vídeo de sábado, eu expliquei como isso também está afetando aqui no Brasil. O que eu quero dizer é que já há países também sérios, sem chance de dar calote na sua dívida, que já vem pagando taxas mais altas do que aquelas praticadas pelo governo americano, que na verdade é uma resposta à livre oferta e demanda do próprio mercado. Mas veja, as taxas, ela tem uma correlação inversa ao preço do título. Se o governo americano entra comprando muitos títulos, o preço sobe, só que a rentabilidade cai. Isso ele vem fazendo ao longo de anos, não apenas o Banco Central americano, mas de vários outros países, até para diminuir essa taxa e pressionar menos o fiscal de cada país, uma vez que eles geram déficit, gastam mais do que arrecadam e precisam rolar as suas dívidas. Quanto maior a taxa de juros, mais complica na rolagem da dívida. E por que os juros sobem por livre oferta e demanda? Porque há um risco muito maior de cada um desses países. Mas o que eu quero dizer é que há uma alternativa para conseguir taxas mais altas do que o próprio governo americano com países que têm uma credibilidade importante. Isso faz com que nós olhemos o dólar. Se os Estados Unidos não terão espaço para cortar mais as taxas de juros, como o mercado vinha acreditando, significa que o dólar ganha força frente às outras moedas. Esse gráfico é do DXY, o índice do dólar, frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo. Veja que no começo de 2026 ele estava ali na casa dos 96 pontos. Agora está batendo 100 pontos, hoje que eu estou gravando agora às 5 da tarde da segunda-feira. Quase 100 pontos, ou seja, uma alta expressiva do dólar. Quanto maior a taxa de juros dos Estados Unidos, há uma demanda maior por dólar. Consequentemente, você vê outros ativos caindo. Ouro, Bitcoin, que passam a ser importantes alternativas de alocação de capital. Veja só, se o dólar ganha valor, a tendência é que o real possa desvalorizar. E é o que de fato aconteceu. No começo de maio, o real frente ao dólar tinha atingido algo como 4,88. Já está nesse momento a 5,17. Teve uma desvalorização frente ao dólar de algo como 6%. Mesmo com todas as oportunidades que a gente viu de entrada de capital e que eu acho que ainda há oportunidade nisso, mas claramente precisamos de uma mudança política. No vídeo de sábado eu expliquei como funciona a inflação implícita, que no Brasil saiu de algo como 4,5% para 6%. Isso pressiona ainda mais as contas públicas. Mostrei como o CDI líquido, tirando a inflação e tirando o imposto de renda, faz com que grande parte dos investidores não estejam comprando os títulos públicos brasileiros atrelados à inflação e com uma menor demanda, o preço dele cai e as taxas sobem, pressionando ainda mais o governo brasileiro e esse fluxo procura outros tipos de alocações. Quais são as alternativas dentro dos emergentes frente ao Brasil? Que nesse momento as principais pesquisas podem colocar Lula à frente. Será que mais 4 anos o fiscal se deteriora por completo? É justamente isso que é colocado. E lá no vídeo de sábado eu expliquei porque que a bolsa subiu bastante, atraiu esse fluxo, mas não esse tipo de alocação dentro da renda fixa para financiar o próprio governo brasileiro. Quando nós olhamos o título público brasileiro de 10 anos, a gente vê essa alta expressiva pagando mais de 14% ao ano. Também teve um incremento importante por conta desse risco. Todo esse cenário geopolítico é afetado pelo petróleo, que próximo aos 100 dólares, na minha opinião, ele não vai voltar a níveis pré-guerra, mas quando essa guerra acabar ele tende a cair um pouco, mas manter algo mais alto. Isso gera um fluxo importante de dólar para países emergentes. E inclusive o Brasil que pode surfar essa onda, mas nós surfamos a onda sempre por preços de commodities mais altas e nunca por incremento de produtividade. Nós não investimos nisso. Enquanto o mundo discute inteligência artificial, no Brasil se discute escala 6x1, completamente rígida e engessada, sem ser flexível. Só que um preço mais alto de petróleo também pressiona a inflação,
e, consequentemente, dificulta o trabalho do Banco Central pelo fiscal deteriorado e assim mantemos o nosso juro extremamente elevado, com empresas cada vez mais pedindo recuperação judicial. Isso traz oportunidades no mercado brasileiro, mas riscos importantes. A ideia desse vídeo é trazermos pontos aqui. Veja, o capital green, que eles mandam 2% do patrimônio do fundo deles para os emergentes, o Brasil é um destino importante. Para nós é um caminhão de dinheiro. Para eles significa uma quantia menor, irrisória. Mas da mesma forma que esse capital ele entra, ele também sai. Mas quais as alternativas frente ao Brasil a outros emergentes também? Ainda mais quando nós olhamos problemas econômicos sérios. Apesar do PIB ter crescido, que eu expliquei num vídeo na semana passada, inclusive sobre isso é importante mencionar. O PIB teve uma variação positiva, porém apesar de ter crescido, essa variação corresponde ao menor avanço anual para o intervalo entre janeiro e março desde 2022. Mas quando procuramos notícias a respeito do tema do crescimento do PIB, nós vemos as mais variadas. Veja essas, por exemplo. No Brasil 247, o PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre desde 2026. Ao ler a matéria você vê um texto celebratório que destaca os 3 setores crescendo juntos e ainda publicou em paralelo: Brasil está entre os países que mais cresceram no primeiro trimestre. Quando olhamos, por exemplo, a Agência Brasil, a economia brasileira cresce 1,1% no primeiro trimestre. Factual, mas termina com uma nota filosófica. O PIB ajuda a compreender a realidade de um país, mas não expressa fatores como distribuição de renda e condição da vida. Ao olharmos ainda em um outro jornal, a Gazeta do Povo, agro puxa crescimento da economia e PIB avança 1,1% no primeiro trimestre. Ele destaca a safra recorde de soja como motor e a queda da produção de bens e capital como freio de investimentos. E a narrativa vai para o setor produtivo e não para o governo. Quando olhamos, por exemplo, a Revista Oeste, PIB cresce 1,1% no primeiro trimestre, diz o IBGE. Uma matéria muito mais seca, sem adjetivos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque cada uma dessas matérias tem composições diferentes de jornais com vieses. Todos nós temos, inclusive eu. O primeiro foi do Brasil 247, um jornal de extrema esquerda. O segundo foi da Agência Brasil, de esquerda. O terceiro, a Gazeta do Povo, algo como de centro-direita. E o último, da Revista Oeste, mais à direita. Todos falam do mesmo tema, de formas diferentes. E é por isso que trago aqui na tela o QR Code da Ground News. É a primeira vez que estou anunciando a respeito da Ground News, um site, um aplicativo em que você consegue conhecer não apenas os vieses das notícias, mas também quem são os principais donos dessas agências de comunicação. Eles não fazem as matérias, mas compilam todos os sites, trazendo os vieses de cada uma delas para que nós saibamos o que estamos lendo e quem verdadeiramente está por trás dessas matérias. Eles também têm um feed de pontos cegos, que mostram matérias cobertas de forma desproporcional por apenas um lado do espectro político, para que você nunca perca histórias importantes. Se informar dessa forma permite uma leitura das notícias mais objetivas e baseadas em dados. É uma ferramenta que eu uso no meu dia a dia e acredito que seja muito útil para você também. O QR Code está na tela e o link ground.news/Bruno está na descrição do vídeo. Se você assinar pelo meu link, vai ganhar 40% de desconto no plano Vantage. Um ótimo desconto para começar a entender de onde realmente vem a informação que tenta nos manipular constantemente aquilo que nós consumimos. E eu sou o primeiro anunciante da Ground News no Brasil. Em tempos de polarização, saber o que você está lendo é extremamente relevante. Voltando então aqui, o problema que o Brasil enfrenta, talvez você ainda não tenha ouvido falar, chama déficits gêmeos, dentre vários outros, por exemplo. Ou seja, o Brasil apresenta o pior indicador de contas externas entre os países emergentes. O que significa déficit gêmeos? Quando um país tem déficit na conta corrente dentro do balanço de pagamentos e déficit fiscal, gasta mais do que arrecada, isso significa que você tem déficits gêmeos, ou seja, déficits nessas duas contas. Olha só nos principais países emergentes, os que têm déficits gêmeos. O Brasil tem um déficit fiscal de 9% do PIB, algo como países em guerra têm isso. E um déficit em conta corrente da ordem de 3% do PIB. A África do Sul também tem déficit gêmeos, mas tem um déficit fiscal da ordem de 4% em conta corrente de 1%. A Turquia,
que é um país onde não há independência de fato do Banco Central, é uma autarquia, tem déficit fiscal da ordem de 4,80% e déficit em conta corrente de pouco abaixo de 3%. A Índia tem déficit de 5% do PIB fiscal, mas tem um superávit em conta corrente. A Colômbia também tem déficit gêmeos, mas déficit fiscal de 4% e déficit em conta corrente abaixo de 2%. A Argentina, superávit fiscal e superávit em conta corrente. As exportações cresceram e muito depois da volta do Milei, dentre vários outros indicadores. O México, déficit fiscal, metade do Brasil, mas superávit em conta corrente. A China, déficit fiscal, mas superávit em conta corrente. Já fiz um vídeo explicando sobre isso. Indonésia, mesma coisa. A Rússia, mesma coisa. E a Coreia também, déficit fiscal e superávit em conta corrente. Mas repare que todos esses países, de todos, inclusive os que têm déficits gêmeos, o Brasil tem os piores indicadores. E quando olhamos o comparativo do Brasil, desde 23, 24 e 25, repare que o déficit fiscal não para de crescer, a dívida não para de crescer. O resultado primário, que é esse déficit, está abaixo de 1%, mas é sem contar a contabilidade criativa que eles colocam. Eles tiram determinadas contas e não colocam dentro do arcabouço fiscal. Também já explicamos isso de forma recorrente. Conta corrente também vem crescendo frente ao PIB. E a dívida bruta frente ao PIB também nem se fala, já atingindo mais de 80% do PIB. Consequentemente, os juros precisam subir. Ao olharmos esse gráfico interativo aqui, nós vemos que o Brasil é essa bola vermelha no campo direito. Ou seja, dentre todos os emergentes, estamos piores, colocados de forma disparada. Ainda mais quando levamos países, por exemplo, Chile, África do Sul, inclusive, que têm feito um trabalho de diminuição do déficit público, inclusive repassando menos dinheiro às estatais. O Chile teve uma alternância agora para um governo mais à direita, pró-mercado, assim como grande parte da América Latina. Inclusive, nesse momento que eu estou gravando, 94% das urnas apuradas no Peru, tudo muito igual. Falaremos a respeito disso. Ou seja, de todos os indicadores de países emergentes, o Brasil é o que pior está. Não apenas sob o ponto de vista de déficit fiscal, mas também sob o ponto de vista de déficit em transações correntes e, acima de tudo, da proporção da dívida sobre o PIB. Um exemplo, África do Sul tem dívida de 79% do PIB, também muito alta, algo abaixo do Brasil. A Turquia, 30% sobre o PIB. A Colômbia, uma dívida de 58% sobre o PIB. E o Chile, 42% sobre o PIB. Portanto, o Brasil, com uma dívida acima de 80% do PIB, está muito mais complicado. Em outros vídeos, muitos me comentam: ora, mas os Estados Unidos têm uma dívida acima de 100% do PIB, o Japão 240%, alguns dados mostram a China com mais de 300% do PIB. Quando comparamos Estados Unidos e Europa, há uma demanda maior pela moeda desses países do que pela demanda do real. Se você não tem uma demanda estrutural pelo real, porque o país está extremamente endividado, uma demanda menor com uma oferta maior, o preço da moeda cai. O preço da moeda cai, preços de bens e serviços sobem, é o chamado inflação. E aí você tem maiores taxas de juros que deteriora a atividade econômica. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que as alternativas de emergentes estão cada vez mais vindo à tona. Se o Brasil não tem uma alternância e continua apertando o fiscal e dificultando a situação da própria dívida, cada vez mais poderemos ter um fluxo de capital menor entrando no Brasil. E se isso acontecer, começa a pressionar as contas externas. E para não ter uma crise de balanço de pagamentos, o Brasil precisa vender dólares. Consequentemente, vender as suas reservas internacionais, que são importantes. O Brasil está longe de dar calote na dívida. Mas vale uma atenção, não é a foto do agora. A foto do agora já é feia, mas as perspectivas começam a complicar ainda mais se não passarmos por reformas estruturantes importantes. Consequentemente, abrimos oportunidades para empresas lá fora e oportunidades aqui também. Vale dizer que muitos fundos de investimento estão diminuindo a exposição a risco Brasil e que eles ganham muita taxa de performance quando eles conseguem bater o CDI. E fica cada vez mais fácil fazer o beabá e bater o CDI. E assim eles conseguem taxa de performance. Consequentemente, eu que gosto da teoria do contrário, me alerta e me chama a atenção para oportunidades que podem estar passando debaixo de nossos olhos.
Conheça os ciclos econômicos e conheça os fundamentos mais a fundo, para que você não tenha que depender de narrativas de grande mídia que sempre dão a notícia rasa e da forma que eles querem que você acredite. Seguimos.